Elias Júnior detonou Léo Jardim e chamou de incompetente e bateu palmas para as substituições de Abel Ferreira. Veja só. 71 mil pessoas, torcedores no Maracanã, recorde de público do campeonato. O rubro-negro até dominou o começo da partida, os 21 minutos iniciais. Mas após a expulsão de Carrascal, ainda no primeiro tempo, o Alviverde tomou conta do jogo, meu amor. Só deu Palmeiras. Flaco Lopes, Alain e Paulinho garantiram a maiúscula vitória em pleno Maracanã por 3-0. 3-0 do Palmeiras, que abre agora 7 pontos na liderança. E o segundo colocado, Flamengo, tem um jogo a menos que a equipe paulista. Mas essa vitória diz muito. O Carrascal foi incompetente. Certa tranquilidade, né? O Palmeiras vinha numa Foi muito pressão incompetente. danada. Tem um jogo importante no meio da semana pela Libertadores. Agora, o que falar do Carrascal? Como é que o Carrascal é expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, num jogo tão importante e no momento que o Flamengo estava dominando a partida, Elia? Porque é um irresponsável, incompetente, um cara que, na minha opinião, eu sou um cara muito radical naquilo que determina a possibilidade de eu perder um grande título como do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça, o Flamengo foi campeão no passado porque ele venceu o Palmeiras nas 2 partidas. Sim. Ele tinha a obrigação de vencer o Palmeiras no Maracanã e naturalmente iria vencer o Palmeiras no Maracanã. Então o Carrascal é um baita do irresponsável, já foi responsável na decisão da Supercopa lá em Brasília, quando foi expulso no final do primeiro tempo, naquela partida contra o Corinthians. Sim. Deu o título ao Corinthians naquela oportunidade, o Corinthians que era treinado pelo Dorival Júnior naquela oportunidade. Aí ele pega, é expulso e perde o título pelo Flamengo. Depois ele é expulso agora contra o Fluminense, segunda expulsão do ano dele. É expulso contra o Fluminense, num jogo importantíssimo para o time do Flamengo. E agora num jogo que era determinante para o Flamengo imaginar-se, não tem nada perdido. O Palmeiras não é o campeão brasileiro. Mas quando você abre 7, tudo bem que vai cair para 4, porque o Flamengo vai jogar com o Mirassol e eu não consigo imaginar outro resultado que não seja vantagem do Flamengo. Vai desmerecendo o Mirassol. Aí, essa vantagem que uma das melhores campanhas da Libertadores. Venceu o Fluminense ontem. Podia ter sido uns 3, 4. A capacidade do Flamengo. Então esse Carrascal é irresponsável. Esse Carrascal, ele não pode mais vestir a camisa do Flamengo. Esse Carrascal tem que ser penalizado, tem que ser multado e não pode ficar por isso mesmo. Ponto de vista meu. Esse é o primeiro grande ponto. Segundo grande ponto. Eu não sei se eu já te contei aqui, mas você me ouviu falar várias vezes que o Leonardo Jardim é o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro, não ouviu? Não, eu ouvi várias vezes, inclusive ontem assistindo ao jogo, eu pensei muito em você. Pensou ou não pensou? Pensei. Pensou. Pensei. E com razão. Você sabe que o Nelson Rodrigues, que é um dos meus autores preferidos, ele costumava dizer o seguinte, só os idiotas não mudam de opinião. Sim. E eu não sou idiota. Então, para esse momento, Leonardo Jardim está muito distante de ser um dos melhores treinadores em atividade no futebol brasileiro. Mas muito distante. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, ele é desclassificado da Copa do Brasil pelo Vitória da Bahia. Eu tenho que dar mérito pro Jair Ventura, óbvio que tem. Eu tenho que dar mérito pro torcedor do Vitória que lotou o Barradão e foi muito importante. Claro que tenho. Mas ele é incompetente, é um baita do incompetente quando não tem capacidade de, em 180 minutos, derrotar o Vitória. Então ele é um baita incompetente. Mas eu não mudei de opinião porque o incompetente pode cometer um grande e grave erro, mas só pode cometer um. Só pode cometer um. Depois ele passa a ser incompetente verdadeiro. Eu não posso ser idiota de continuar a achá-lo o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro quando, ô Glenda, eu gosto de ler bastante futebol. Qualquer cartilha, qualquer estudante universitário sabe que quando você tem um jogador expulso, um jogador a menos, se ele é de ataque, você consegue organizar ali sem fazer substituição,
Por quê? Porque você joga com a tua linha de 4 que você já tem, concorda? Sim. Que são os seus defensores. Você não mexe no meio campo porque você perdeu um atacante. Então o seu meio campo continua com 4, você continua. E você joga 4-4-1. 2 linhas de 4 e um atacante. Estava perfeito para o Flamengo. Por quê? Porque esse atacante é o Pedro, que tem muita qualidade. Exatamente. Quando o Carrascal foi expulso, foi exatamente Ficou isso assim, que ele fez. ficou assim, Foi isso que aconteceu. ficou parado. Tá tudo bem, concorda ou não? Concordo. O Palmeiras tá ganhando de 1-0, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você não precisa fazer nada, você só não pode piorar a situação. Isso. Então, eu vou pro intervalo falando, olha, nós vamos manter nossa linha de 4. Everton Araújo continua porque ele é muito importante para marcar. Talvez, o Pedro, corre pra caramba, porque com 20 minutos eu vou te substituir pelo Plata. Plata, começa a aquecer, porque com 20 Cara, o Abel, 5 anos, 6 anos no Palmeiras, 11 títulos. Eu nunca vi esse cara falando que o Abel é um dos melhores técnicos do Brasil, ou o melhor. Isso que o treinador tem que fazer. Concordo. E no intervalo, eu vou dizer, Everton Araújo, se mata, porque a hora que você estiver cansado, eu ponho o De La Cruz no teu lugar. Você concorda que eu tô te falando? Concordo. É por isso que existe esse elenco do Flamengo. Como é que esse incompetente desse Leonardo Jardim, incompetente, quase tão irresponsável quanto o Carrascal, ele substitui, ele tira no intervalo, ele coloca o Bruno Henrique e ele não tira um atacante, ele tira o Everton Araújo. Ele é um irresponsável. Qualquer cartilha mínima, e ele não está jogando, com todo respeito ao Mirassol, com todo respeito à Chapecoense, com todo respeito ao Curitiba, ele estava jogando contra o Palmeiras. Ele ia voltar para o segundo tempo, perdendo com um jogador a menos contra o Palmeiras. Parece que ele não entende com o que ele tá jogando, né? Tipo, ele seguiu uma cartilha maluca da cabeça dele, ele foi pro tudo ou nada. A cabeça dele foi assim, já tô perdendo mesmo? Então, se eu perder, eu vou perder mesmo, porque eu já tô perdendo. Mas, pelo menos, se eu fizer um negócio desse, vai que o Bruno Henrique, vai que acontece alguma coisa, vai que acontece um milagre. Não aconteceu, pior ainda. Perdeu de 3-0. E não é porque perdeu de 3-0, podia acontecer. O passeio. O passeio que você toma. O passeio. O controle da partida que o Palmeiras teve. E olha, eu que tenho conduzido muito das minhas questões e dos meus fundamentos aqui no programa, criticando o Abel Ferreira, ontem o Abel acertou em todas as substituições. Ontem o Abel acertou em todas as substituições. Mas veja na vida, ô Glenda, tem cara... Bom, vamos lá, vamos ser sinceros. Os primeiros 20 minutos, o Flamengo amassou o Palmeiras. Se não fosse a expulsão correta, tá, da arbitragem, eu acho que o Flamengo tinha amassado o Palmeiras. Mas depois da expulsão, o Palmeiras amassou o Flamengo. O Flamengo não teve praticamente chance nenhuma. Mas diz aí, torcedor flamenguista, você concorda com o Elias Júnior? O Carrascal tem que ser multado? Tem que ser mandado embora? O que vocês acham? Deixa seus comentários aí e se inscreve no meu canal.